Eu erro, você erra, Dona Gorete erra, todos nós erramos. Repare que tempos depois a gente paga, a gente entra naquela fase, nossa, eu não sei o que tá acontecendo isso na minha vida. Por que tá esse negócio? A gente, às vezes, pode estar pagando alguma coisa do passado ou aprendendo também. A gente pode estar aprendendo, porque também acredito em repetições de ciclos, porque tem certos pontos pra gente evoluir. A gente precisa repetir os ciclos até se curar e não fazer mais. Então, assim, nesse ponto espiritual, eu não posso falar pra senhora, tipo, eu sou religião X, eu não sou. Não, não é questão de religião, é que assim, o que te deu força dentro da religião. Tá, era isso que eu queria saber, se foi assim, alguém que conversou com você, tipo, um pastor, o que é que tu se apegou? A minha mãe. É isso, o que é que tu se apegou pra ser A minha mãe era... Sim. Só pra senhora ter noção, a minha mãe fazia... A gente morava no interior muito pequenininho, chamado Santonópolis, tinha 5 mil habitantes. A gente não tinha muito dinheiro, não tinha. Mas dos habitantes que tinha, a gente é o que tinha melhor coisa. Tipo, tinha uma plantaçãozinha pra plantar um feijão. E minha mãe dava festas, sempre no final do ano, e para alimentar o interior inteiro. Todo mundo no interior me conhecia como a filha da Dona Maria. Era quem eu era, não era mais ninguém. Por quê? Porque a Dona Maria alimentava todo mundo. E a Dona Maria era uma analfabeta. Minha mãe morreu pobre. Miserável, sem um tostão no bolso. Mas se você pedisse 10 reais pra minha mãe te dava 6, 7, 5 e ficava com 5 no bolso. E ela sempre falava que Deus ia dar em dobro pra ela, que a gente tá aqui nessa terra pra evoluir. Quando eu ficava com ódio, tipo, ai, minha mãe, mas fulana falou tão mal de você, por que você vai ajudar ela? Ela falava, minha filha, você lembra que Deus falou que a gente tem que dar outra face? Eu tô dando a minha outra face. Então, imagina eu pequenininha, eu cresci vendo aquilo ali o tempo inteiro. Eu cresci vendo minha mãe alimentar bocas quando ela não tinha condição. Eu lembro que uma vez o prefeito da cidade deu uma vaca pra ela. Nossa. Cara, uma vaca é dinheiro pra caramba, dá Sim. leite, dá isso. Eu falei assim, oba, a gente pode fazer coisa de gado. Tipo, eu era pequenininha. Aí o que é que ela fez? Eu lembro como se fosse hoje. Aí ela levou a vaca pro pé de umbu, matou a vaca, tirou o couro da vaca, cozinhou a vaca e deu pra todo mundo comer. Eu falei assim, cara, que burrice! Não! Na cabeça dela, essa era a evolução espiritual dela. Porque tinha muita gente passando fome que não tinha. E a mesma coisa, eu tinha uma bicicletinha, tinha uns meninos que tinha uma senhora que limpava a casa dela, e essa senhora tinha vários filhos, e essa filha específica dela, que ia lá com a mãe limpar a casa dela, não era muito dinheiro, tá? Era 20 reais, que minha mãe também não tinha muito. Mas era uma casa muito grande, era de taipa, mas era uma casa muito grande. Ia limpar lá, e essa filha tinha mais 4 meninos. Um era da minha idade, os outros menorzinhos. E quando eles chegavam lá, minha mãe falava, minha filha, você sabe que eles não têm o que comer, né? Então, você pega seus lanchinhos, divide, na hora do almoço, chama os meninos pra almoçar junto com você, porque ela não gostava que ficasse parecendo caridade. Sim. Ela gostava que aparecesse como se fosse inclusão, pra pessoa não... Exatamente. Por isso que ela dava festa, pra todo mundo dançar, sorrir. Aí, o que acontecia? Um levava um pandeiro, o outro levava um tambor, outro fazia um samba. E o que pensava? Ninguém tá aqui comendo de graça. Tá todo mundo dançando, se divertindo, participando. Né? Exatamente. Mas a gente que tava no bastidores, tipo, eu tô 3 dias cortando coisa aqui, cara. Pra nada, entendeu? Então, tipo, eu pequenininha, eu lembro que eu com 4 anos, ela me dava faca, eu sou da Bahia. A gente tem uma cultura muito diferente de culinária. A gente usa muito quiabo. Eu lembro que com 4 anos, o povo falava, Dona Maria, a senhora vai botar essa menina pra cortar quiabo, essa menina vai cortar os dedos tudo. Tá eu lá cortando quiabo, as rodeirinhas do quiabo. Eu pequenininha, ela falava, não, ela tem que cortar pra ela aprender o mundo que ela vive. Que é isso. E quando os meninos iam, ela falava, minha filha, que ela era assim, né? Não sabia muitas coisas de falar, não. Ela falava, minha filha, deixa os meninos andar de bicicleta. Dá uma volta de cada. Olha que coisa boa. Dá uma volta, depois o Joedson dá uma volta, depois o Joelito dá uma volta. Faz assim, ó, cada hora um dá uma volta. Aí eu, tá bem, minha mãe. Aí os meninos lá, a gente brincava assim. Um dava uma volta, ficava parado, o outro dava uma volta, no final todo mundo brincava e não ficava parecendo que eles não tinham brinquedo. Todo mundo compartilhou, né? Todo mundo tava brincando. Exatamente. Mas isso tudo que você passou agora, como é que você conseguiu superar? Foi através de todas as coisas que você veio de ensinamento, desde pequeno, da sua mãe? Ou alguém, assim... Vamos dizer assim, ou um centro, ou um pastor, ou um padre te deu uma força, porque numa hora dessa, não é questão de religião, mas numa hora dessa a gente precisa de um apoio de alguém. Sim. É isso que eu te perguntei, nesse sentido. Ó, eu não vou mentir pra senhora, no começo foi muito sofrido. Eu sofri mais, mas eu acredito que também existe evolução na dor. Sim.
Eu acho que é até bíblico. A gente cresce e evolui na dor. Às vezes, Faz tem parte até do fala processo, que né? Deus ensina na dor. Eu acho que eu precisava pra criar... Eu precisava também pra me livrar de uma situação que eu não tava conseguindo, dona Gorete. Eu tava numa situação que eu já tinha tentado sair 7 vezes. Eu fui 7 e voltei 7. Adoro sete. Então, Tudo Por da acaso minha mãe disse que é termina meu em 7. número. Minha mãe fala também que é o número dela. Todos os salgados que eu faço, eu tô fazendo Mentira! sem contar, ou dá 57, ou dá 37. Ele mesmo sabe. sério, do É nada. verdade. Ó, é uma coisa... Do nada, sai o 7. Eu não vou... porque cada um tem sua religião, né? Agora, minha sogra, ela é numerologista. E quando eu conheci o meu namorado... Eu, com dias, ela senta aqui que eu vou fazer o mapa astral de vocês. Eu falei, misericórdia, mulher, não faz não, se tem número errado. Vai que dá ruim, aí já não passa nem nessa prova. Falei nessa fase. E aí, eu não sabia que meu número era 7. Ela que fez e deu 7. Ela falou, aí ela falou que era... Eu não conhecia ela, tinha dias. Aí ela falou que era o número espiritual. Exatamente. Aí ela falou, provavelmente sua missão nessa parte é mais espiritual. Eu falei, misericórdia, já tá sendo demais já, minha sogra, não dá não. Gente, mais pra servir do que pra ser servido. Exatamente. E aí, eu fui entendendo sozinha. Eu acredito, dona Gorete, que eu tenho um anjo da guarda muito forte, que ele não me deixa cair. Ele não me deixa. Eu já sentei de gritar. E teve um dia que eu tava no hotel no Brasil, que eu tava com essa medida protetiva, eu tava sendo perseguida e tal, e eu falei, meu Deus, eu não vou aguentar. Eu deitei na cama de chorar, chorar assim. Tipo, eu não tenho mais forças, Deus. Eu sentei e falei assim, olha, se o senhor tá me vendo, deixa eu te falar uma coisa, eu não aguento mais. Essa paulada eu não aguento, eu não vou passar, Senhor. E eu comecei a chorar. Do nada, dona Gorete, me veio um calento. O choro foi embora. Veio uma paz falando, tipo, vai ficar tudo bem, você só precisa aguentar. E aí eu lembrei de uma frase que minha mãe falava, nessa época, na hora eu lembrei até de uma frase que minha mãe falava pra mim. Deus não te dá um fardo maior do que você consegue aguentar. Então, se ele tá te dando esse fardo, é que você consegue. Depois que... Aí eu lembrei nessa frase, lembrei a vozinha da minha mãe me falando isso. Aí eu, com o olho cheio de lágrimas, ainda parei de soluçar, veio aquela paz, mas eu falei assim, pô, senhor, o senhor tá achando que eu sou o Hulk, é? Acho que o senhor errou no fardo aqui da pessoa, não tá dando, não. Mas eu não vou mentir, no começo, sofri pra caramba até entender todo o processo, entender tudo. E eu, enfim, eu lembrei de vários pontos. Como eu falei pra senhora, eu já li sobre várias religiões e tal específico. Eu lembro que uma vez gente, porque quando é muito complicado a gente falar sobre religião e política, porque as pessoas Sim. te taxam. Se você falar, ai, que a direita é boa, você é direita. Ah, de esquerda é boa, você é esquerda. Você não pensa, não, gente, eu sou só a favor do que tá bom naquele Sim, e é o que é bom pra você e é aquilo que tu pensa naquele momento, né? A mesma coisa da religião. Eu lembro que eu assisti, eu não sou espírita, tá, gente? Mas eu assisti o filme de Chico Xavier e tem muitos pontos importantes que reflexão humana, mesmo que você não seja espírita, seja evangélico, seja pentecostal, tem muitos pontos. Ele tava ficando cego na altura de um olho. Sim. E ele perguntou pro anjo dele, que protegia ele, eu faço tanto bem, faço tanta caridade pra ter tanta gente, por que eu tô ficando cego de um olho? E o anjo dele falou, tem tanta gente que tem coisas piores, você já tem um. Você tem um, você tá reclamando de perder um olho, você tem um outro. Mas eu escutei isso de uma médica. Eu não enxergo dessa vista. Eu fiz um transplante, perdi por estresse. E a médica falou, você ainda tá reclamando, você ainda tem outro? E quando nem vem, não tem nenhum para olhar. E eu, na época, fiquei um pouco revoltada, mas depois comecei a procurar ver o que estava acontecendo. E eu ouvi isso de uma médica também falando isso pra mim. Exatamente. E hoje, sabe o que eu entendo? Foi necessário eu perder o restaurante, foi necessário eu criar um nódulo, foi necessário tudo isso acontecer, porque eu não conseguiria sair daquela situação. E eu lembro que... Meu Deus do céu, eu faço umas coisas que depois eu me arrependo. Na época, tava tendo toda essa loucura